Olá, fidelidade! Capítulo 5. Como prosperar. Joseph Murphy. Liberte o poder do seu subconsciente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. A lei da abundância é expressa de modo simples pelo escritor de Salmos, quando diz: "Tenho o seu prazer na lei do Senhor." Salmos 1, versículo 2. Quando nosso prazer e nosso desejo são pelas leis do Senhor, quando ansiamos pela visão e pela prática da compreensão da lei, da harmonia e da perfeição, estamos no caminho para a riqueza, paz e abundância. Vamos nos unir em sentimentos com aquele que é para sempre, e então produziremos frutos no tempo certo. Devemos saber que os planos e as oportunidades que Cristo tem para nós vão se apresentar e nossas folhas, ideias, não vão definhar. Apesar do que já passamos e do que possa acontecer, devemos realizar e executar. Além disso, o fogo, a energia e o entusiasmo de que precisamos para produzir nosso ideal surgem da árvore celestial, sendo regados pelas águas divinas do amor e da fé. Devemos entender por prosperidade o aumento de nossa capacidade ou habilidade em todas as direções, de modo que façamos uso de nós mesmos e do poder. A mente do ser humano conecta a palavra prosperidade a uma nota de dinheiro, mas ninguém ganha mais dinheiro até prosperar internamente, aumentando seu conhecimento sobre Deus, sobre a forma pela qual ele opera e aprofundando a sua própria capacidade de expressão. Nunca rezamos por objetos, entramos em um estado de consciência de ser ou obter nossos desejos. O cargo, o dinheiro e os contatos profissionais que você deseja são a imagem e a semelhança ou a forma física dos estados de consciência que os produzem. O dinheiro, os amigos, os projetos e tudo que você deseja podem ser manifestados entrando na sensação de ter o que você almeja. Banqueteie-se nesse estado de espírito até estar completamente saciado por esse sentimento. Continue até o seu desejo passar e você alcançar paz. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Perceba que eu sou é o verdadeiro pão. Quando você diz, eu serei, talvez, quem sabe, está reivindicando e declarando a sua escassez. Está admitindo, eu não tenho. Vamos nos concentrar na verdade proposta por Jesus, quando disse: "E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Mateus 21, 22. Se você reivindicar no silêncio, eu sou rico, essas palavras não vão produzir a riqueza. Devemos sentir a riqueza. A consciência da riqueza produz a riqueza. Devemos saber que estamos aqui para dramatizar, retratar e expressar Deus, que é harmonia, saúde e paz. Nossa vida deve ser cheia de experiências prazerosas. Devemos nos desenvolver livremente em todas as áreas. Toda a lei da prosperidade é condensada com beleza nas seguintes palavras: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Mateus 6, versículo 11. O suprimento e a substância infinitos são onipresentes. Devemos aceitar esse fato, assim como aceitamos o fruto delicioso de uma árvore no pomar. Devemos estender a mão e retirar o fruto da árvore. Da mesma forma, devemos reivindicar o suprimento e reconhecer a presença dele. O dinheiro é um meio de troca, uma ficha, um símbolo.
é uma ideia na mente divina. Não há escassez de ar ou luz do sol. Do mesmo modo, não há escassez de suprimento. O que é a capacidade de nossos pulmões quando absorvemos ar? Essa quantidade é tudo que podemos inalar em uma respiração. Da mesma forma, vamos nos perguntar: qual é a minha capacidade de receber? Para ilustrar, imagine que desejamos água no litoral. Se levarmos um cálice de vinho para o oceano, podemos receber apenas esta medida. Algumas pessoas pegam um galão, outras um barril, mas nunca podem esgotar o oceano. Há água suficiente para todas. A fonte de todo o nosso bem é o único Espírito imutável, que é inesgotável e onipresente. Se você acha que seu bem e suprimento dependem de determinada posição, está enganado. O trabalho não passa do canal pelo qual o seu fornecimento virá. E os canais de Deus são infinitos. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Como deve reagir uma pessoa que perdeu o emprego porque a empresa em que trabalha foi à falência? Em vez de lamentar a demissão, a pessoa deve se alegrar e dizer internamente que um emprego novo e maravilhoso estará disponível no mesmo instante. Assim, um emprego novo e melhor virá de modo fácil. Vamos ficar indiferentes ao canal e ganhar consciência da fonte do nosso bem. Una-se todos os dias à causa primeira no pensamento, sentimento e ação. Devemos sentir a presença de Deus. Essa é uma experiência a ser vivida na própria consciência. É muito bom teorizar sobre a presença e pensar nele, mas devemos também ter a percepção interna que vem com a comunhão silenciosa toda manhã e toda noite. Medite sobre os atributos e qualidades da divindade e você sentirá a presença brotando espontaneamente dentro de si. Você não vê ou sente o cheiro do vento, mas sente a brisa no rosto. Da mesma forma, pode sentir o calor e o brilho da presença. Algumas pessoas chamam isso de sensação de formigamento, como se a melodia dos deuses estivesse tocando no plexo sacral. Se você deseja demonstrar prosperidade, esqueça o passado. Embora o ontem esteja sacramentado, algumas pessoas insistem em viver no passado, pensando e se concentrando nele. Nada vive além do estado de espírito ou sentimento do presente. É o seu estado de espírito que demonstra. Alguns gastam tempo e energia se concentrando em como foram ricos, o que é uma futilidade e uma tolice. Com frequência, essas pessoas perguntam: por que não posso demonstrar agora? Porque se concentrar no passado é morte e estagnação. Claro que podemos ficar felizes em demonstrações no passado, mas eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O suprimento infinito está disponível de modo instantâneo agora, independente de suas posses ou perdas no passado. O suprimento está esperando a sua reivindicação e o seu reconhecimento. Esse suprimento é onipresente, jamais condicionado pelo fluxo e refluxo da sua apreensão. Não é possível comer hoje o alimento da semana passada. Aceite o seu bem agora e ande na suposição de que está feito. Os grandes cientistas ou estudiosos da verdade nunca sentem inveja ou ciúme dos outros, pois sabem que podem ir à mesma fonte e pedir tudo o que desejam. Quando sentimos ciúme da riqueza e do sucesso do outro,
Isso nos joga para trás e impede que demonstremos prosperidade, o que só eleva a outra pessoa e nos diminui. A lei não respeita pessoas, ela dá a outros, ela dá a todos de acordo com a crença de cada um. A inveja é um desperdício de energia, uma fonte destrutiva e emocional. Devemos nos alegrar com o sucesso do outro, de modo a atrair o sucesso para nós. Devemos perceber que a outra pessoa é uma extensão de nós. Podemos encontrar nosso lugar ao sol, reivindicando e sentindo o que o Espírito Infinito revelou para nós, sabendo que agora estamos expressando nossos talentos ocultos para o mundo. Enquanto continuarmos reivindicando e aceitando isso de modo consciente, seremos levados pelo divino ao nosso verdadeiro lugar na vida. O Deus interior dará automaticamente o que precisamos para essa expressão. Não seremos bem-sucedidos até encontrarmos o trabalho que amamos fazer. Quando amamos o que fazemos, não é mais labuta, nem estamos mais trabalhando pelo suor do rosto. Este conceito seguinte é o mais comum, mas está definitivamente errado. Descansa em todos os seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Você e Deus estão unidos no trabalho que estão fazendo. Quando você está expressando seus talentos para o mundo, abençoando e beneficiando seus compatriotas, pode ter certeza de que está fazendo a vontade do Pai. Se você estiver fazendo a vontade do Mestre, Deus, pela própria natureza, será por você. Então quem será contra você? Com essa atitude em mente, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. Há momentos em que as pessoas chegam para mim e dizem: tudo está muito devagar, os imóveis não estão vendendo. Os imóveis, como tudo na vida, são uma ideia na mente divina. Os proprietários só precisam trocar ideias com os outros. Comprar e vender se dá na consciência. Se você tem algo a vender, sinta e saiba que o Espírito Infinito agora revelou a você o comprador certo na hora certa e que a venda já foi concretizada no reino da realidade. A sensação ou a convicção de que a transação já aconteceu em sua consciência, que é o único meio de troca verdadeiro, dá a você confiança e segurança. Basta esperar mais um pouco e a resposta positiva chega, às vezes na calada da noite, de surpresa ou quando menos se espera. Lembre-se sempre de que, como a sabedoria infinita tem o conhecimento da realização, se você desejar uma mudança ou quiser vender um imóvel, um bem ou uma ideia para outra pessoa, este ser sabe a resposta perfeita para todas essas solicitações. Se o comprador que seria abençoado e ficaria feliz com a sua ideia estiver na China, voltará, de modo que vocês ficarão irresistivelmente atraídos um pelo outro. Meus caminhos são inescrutáveis. Muitos perguntam: posso ou devo conseguir 150 mil pelo meu imóvel? A resposta está na pergunta. A regra de ouro é a regra da vida. O resto não passa de palpite. Em situação oposta, você estaria disposto a pagar 150 mil pelo mesmo imóvel? Você está com a sua consciência tranquila a respeito do preço? Trata-se de um preço justo e honesto, na sua opinião? Se puder responder a essas perguntas afirmativamente, então o preço está correto. Em todas as transações, lembre-se da regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Quando colocamos um imóvel à venda, sentimos internamente que o preço está alto demais? Somos espertos ao enganar o outro. Somos espertos ao enganar o outro?
Tentamos tirar vantagem do comprador por subterfúgios ou métodos ardilosos? Se fizermos isso, a lei será usada ao contrário. Nós prosperamos de verdade quando usamos a lei de maneira justa. Quando roubamos, saqueamos e trapaceamos, temos um complexo de medo, culpa e atraímos perda para nós. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Lucas 12, versículo 22. Existe um princípio de justiça, da mesma forma que há um princípio matemático. Falei com várias pessoas ao longo de muitos anos e uma queixa frequente é: se você visse todas as contas que preciso pagar, a situação está horrível. Devemos perceber que não há dívidas no paraíso. Harmonia. Como está a situação em Deus e no paraíso? A resposta é que a bem-aventurança, a harmonia, a alegria e o equilíbrio perfeito são estados de consciência chamados paraíso. Vamos perceber que todas as contas agora estão pagas e ficar alegres com isso. Vamos marcá-las como pagas na mente, entrando no estado jubiloso e feliz em que todas as dívidas estão quitadas e indo dormir com as palavras: obrigado, Pai, nos lábios. Estamos agradecendo pelo presente já recebido na consciência. Damos o presente a nós mesmos pela consciência, sensação ou convicção interior. De alguma forma, todas essas contas serão pagas e também haverá um excedente divino. Podemos agora decretar que estamos unidos à fonte infinita de suprimento e todas as nossas necessidades serão atendidas no mesmo instante. Pronto, agora observe a lei atuar. Se você quiser dinheiro, seja amistoso com o dinheiro e ele nunca faltará. Quando o dinheiro estiver em circulação, os tempos serão prósperos. Quando as pessoas começam a remoer e a se preocupar, o medo, monstro terrível, levanta a cabeça e a depressão se instala. É tudo puramente psicológico. Não há falta de estoque na natureza. A natureza é pródiga, fértil e farta. Dizem que os frutos que caem no chão e apodrecem nos trópicos a cada ano alimentariam o mundo inteiro. A falta de estoque e a escassez decorrem das nossas falhas de distribuição e do abuso da fartura da natureza. O livro Suggestion and Auto-Suggestion, de Charles Baldwin e Eden Poe, Dobb Mead, 1921, atraiu os olhares do mundo à lei do efeito reverso. Na página 137 do capítulo chamado Laws of Suggestion, Leis da Sugestão, em tradução livre, os autores dizem: quando uma ideia se impõe na mente de tal modo a ponto de originar uma sugestão, todos os esforços conscientes que a pessoa fizer para neutralizar essa sugestão não serão meramente sem efeito. Na verdade, atuarão contra os desejos conscientes da pessoa e tendem a intensificar a sugestão. Em outras palavras, sempre que estamos em um estado mental de dúvida e confusão, dizendo a nós mesmos frases como: devo gastar, mas não posso. Ou, preciso de dinheiro para pagar as contas, mas estou desesperado. Podemos desejar o quanto quisermos, mas, quanto mais tentarmos, mais difícil será manifestar esse desejo. Quando estamos em dificuldades financeiras, ocorrem muitas sugestões nocivas, como medo, desespero e total falta de fé. Ficamos perplexos e nos sentimos desnorteados. Quanto mais tentamos pensar em uma boa ideia, mais forte grita uma má ideia. O esforço não é a forma de obter os resultados desejados. Emily Cowell criou a lei do esforço reverso. Esta é a fórmula de Cowell.
segundo as suas próprias palavras. Aspas. Quando a vontade e a imaginação estão em guerra, a inspiração invariavelmente ganha. Em outras palavras, quando o desejo está em conflito com a imaginação ou crença, a crença vence. A ideia dominante sempre vence. O esforço pressupõe a ideia de resistência, que será superada. Portanto, temos duas ideias ou sugestões conflitantes. Quero riqueza ou dinheiro agora, mas não consigo obter. A neutralização ocorre e nada acontece. É como misturar azeite e água. O resultado será uma substância heterogênea. Quando falamos, eu me esforcei muito rezando por abundância e suprimento, narramos o grande erro desse tipo de pensamento. O caminho para o sucesso é fácil e sem qualquer esforço. Um desses métodos sem esforço está presente na técnica de sono definida pelo movimento New Nancy School, em 1910. Devemos ter cuidado para observar que a concentração deve ocorrer sem qualquer senso de esforço para produzir o efeito adequado. Devemos ser capazes de manter o foco com o mínimo de esforço voluntário. A condição é semelhante a quando pessoas permanecem na cama, assim que acordam de manhã. Elas dizem a si mesmas que poderiam levantar, mas, quase contra a vontade, continuam embaixo dos lençóis. No livro de Baldwin e Poe, há uma seguinte explicação. Uma forma muito simples de garantir isso, empregar a mente subconsciente, é condensar a ideia que será objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase breve, que possa ser gravada sem dificuldade na memória, e repeti-la continuamente, como se fosse uma canção de ninar. Segundo esses autores, quando entramos no estado sonolento, ou como eles descrevem, o estado semelhante ao sono, entre o estado desperto e o sono, o esforço é reduzido ao mínimo e podemos focar a atenção em nosso bem com facilidade e sem esforço. Podemos induzir esse estado sugerindo o sono a nós mesmos. Vamos dar uma explicação prática do ensino que acabamos de mencionar. No ano passado, uma mulher disse em uma das minhas aulas: as dívidas estão se acumulando. Estou desempregada. Tenho 3 filhos para criar e não tenho dinheiro. O que devo fazer? Ela fez o seguinte: relaxou o corpo em uma poltrona, entrou em um estado sonolento e, seguindo o ensinamento de Coe, condensou suas necessidades em 2 palavras: está feito. Essas palavras significavam que, para ela, a realização de todos os seus desejos, como todas as contas pagas, um novo emprego, um lar, um amor, comida e roupas para as crianças, e um amplo suprimento de dinheiro. Observe a lógica da prece aceita na frase resumida: está feito, que foi repetida várias vezes como se fosse uma canção de ninar. De acordo com a sugestão da famosa New Nancy School, toda vez que a mulher pronunciava em silêncio está feito, uma sensação de calor e paz tomava conta dela. E assim, até ela chegar à convicção de que estava realmente feito, a mente não se dispersou, pois a mulher manteve a concentração e o foco em uma ideia central. Ela repetiu várias vezes, até sentir que fosse realidade. Quando restringimos o foco a uma frase simples, impedimos a mente de se dispersar pela rede de associações de ideias e pensamentos. Se a mente se dispersar, traga-a de volta e continue repetindo a frase curta, que contém a realização de todos os seus sonhos. Os caminhos de Deus são realmente inescrutáveis. Se eu for a uma fonte e não tiver um balde,
não poderei conseguir água. Da mesma forma, quando vou à fonte da água da vida dentro de mim, preciso ter um balde, que é a minha atitude mental receptiva, na qual me coloco em um estado passivo, receptivo, jubiloso. Só assim, a ideia ou sentimento de gratidão vão prevalecer. Vamos citar o caso de um homem em situação delicada, que enfrentava dificuldades para vender um imóvel. Ele se reclinou em uma cadeira, fechou os olhos e focou a atenção até ficar sonolento. Quando relaxou, entrou naquele estado letárgico já sugerido. Isso favorece os resultados, pois o esforço é reduzido. A prece deve ser um esforço sem esforço. O homem resumiu seus desejos na seguinte frase: obrigado, e a repetiu como se estivesse agradecendo o Ser Supremo por ter contribuído para que ele vendesse o imóvel. O homem não dormiu quando fechou os olhos, pois estava alerta, vivo e acelerado pelo Espírito Santo. Entrou no silêncio com uma atitude esperançosa. Sabia que ia realizar seu desejo. Em silêncio, o homem repetiu: obrigado, várias vezes como se fosse uma canção de ninar. Continuou mencionando essas palavras, até ter a sensação de que tudo estava em forma, como nos lembramos da atitude mental grata e cristã encontrada nas palavras de Jesus: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. João 11, 41 e 42. Ele dormiu e sonhou, mundo da quarta dimensão, com um homem que lhe entregava um cheque. Ele respondeu: obrigado, pai. Ao acordar, sabia que o imóvel estava vendido. Uma semana depois, o homem que ele viu no sonho o procurou e comprou o imóvel, composto de 14 lotes, um poço e uma casa. Essa experiência na quarta dimensão ocorreu porque ele continuou repetindo a palavra obrigado, até entrar em sono profundo. Na próxima dimensão, para onde vamos toda noite quando dormimos, ele viu a venda desejada como um fato objetivo e concreto. O agora, ou o presente na quarta dimensão, equivale ao aqui na terceira dimensão. Após ver algo na quarta dimensão, devemos vivenciar aquilo no plano tridimensional, em um futuro próximo. Decrete em silêncio, noite e dia, que Deus está prosperando em sua mente, corpo e negócios. Sinta a realidade dessa afirmação e você nunca mais vai querer nada. Repita várias vezes como se fosse uma canção de ninar. Obrigado, Pai. Enquanto se prepara para dormir, isso significa que você está agradecendo o eu superior pela abundância, saúde e harmonia. Sem dúvida, Deus vai se fazer conhecer para você em uma visão e falará por meio de sonhos. Se você for casado, aproveite essa oportunidade maravilhosa de concordar com a lei da abundância. É um suprimento infinito e onipresente da bondade, verdade e beleza de Deus. Deixe que o ser amado concorde e una suas ideias e seus motivos na demonstração de abundância em todos os aspectos. Grandes pessoas de todos os estilos de vida foram inspiradas pelos cônjuges. Pessoas casadas podem se ver como devem ser. A sensação certa e o conhecimento interno podem transformar a derrota em sucesso e a pobreza em abundância. Juntos, eles viram uma força e razão poderosas para demonstrar a abundância, conquistando o acordo com Deus. A percepção de que eu e o Pai somos um é o estado de consciência e a resposta. Os dois que concordam ou tocam em algo podem ser marido e mulher. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um com Deus é maioria.
tudo é possível com Deus. Resumo. Para desenvolver a vida abundante, medite sobre o significado e substância das palavras do primeiro salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1, de 1 a 6. E aqui nós encerramos o nosso capítulo 5. Espero que você esteja aproveitando as técnicas. Obrigado.